Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Domingos Sávio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui, como eu falei na mesa de abertura. Uma tarefa duplamente ingrata, falar depois do Padre Wander e falar depois do almoço também. Se alguém dormir, eu prometo que vou me levantar, me colocar ao lado da pessoa e berrar no ouvido. Que sem vergonhice é essa? Tô brincando, fiquem à vontade para tirar um cochilinho, tá? Mas a ideia aqui, hoje, né, como foi anunciado, é falar da crise da igreja, mas não nela mesma, né? Por mais que eu tenha falado bastante desse assunto nos últimos tempos, aí, desde o final de 2020, eu entendo que esse assunto não tem que se tornar uma obsessão e nem um fim em si mesmo, né? Eu sempre falava e falo que a crise, conhecer a crise e se aprofundar nela tem que ser uma mola propulsora para a busca da tradição católica, do verdadeiro catolicismo, né? Do aprofundamento na fé católica. Então, de alguma maneira, eu tentarei aqui condensar o que eu falei na última aula do curso, mas já aprimorada. Eu vi aqui que eu tenho 37 minutos, aquela aula durou 2 horas e 40, né? Eu prometo que não utilizarei o mesmo tempo, mas a Ellen tinha me prometido 50, então se eu passar um pouquinho, não se incomodem, não fiquem chateados comigo. Mas o fato é que, a partir daquela aula eu fiz um exame de consciência e procurei, além de, claro, condensá-la, eu também procurei aprimorá-la em uma série de aspectos. Eu seguirei, na realidade, o mesmo princípio daquela aula que foi publicada recentemente no canal do Centro Dom Bosco e as linhas gerais serão as mesmas. Eu recebi muitos retornos positivos daquela aula, mas eu percebi que talvez o tom que eu me utilizei na aula e o meu ímpeto ao expor o que eu gostaria de expor fechou alguns corações para aquilo que eu gostaria de expor. Então eu procurarei ser mais manso nessa exposição do que fui naquela ocasião. Eu realmente, as pessoas que convivem pouco comigo não sabem, mas eu tenho o irascível muito aguçado. Então eu até me confessei nesse sentido essa semana, e foi uma confissão, como todas são, bem libertadora. Então eu pretendo ser bem mais manso aqui, porque essa é a conclusão do curso, no sentido de que eu penso que nós católicos devemos buscar uma verdadeira unidade no meio católico, não a falsa unidade, a unidade dos modernistas, não é essa, a verdadeira unidade. Porque hoje vejo muitas picuinhas no meio católico, muitos conflitos desnecessários, que giram em torno de questões importantes, sem dúvida nenhuma, mas que não deveriam ser questões que nos impedissem de agir em conjunto em uma série de aspectos, em uma série de campos. E esse é o ponto. E dói muito ver, né, o Padre Wander falou muito bem da Revolução Protestante, mas dói muito notar, apesar dos bravos católicos que atuam na política, em uma série de campos, mas dói o nosso coração e deveria nos envergonhar muito perceber que os direitos de Deus muitas vezes são mais defendidos pela dita e malfadada bancada evangélica do que pelos fiéis católicos, porque simplesmente eles são mais organizados e menos briguentos, eu diria também. Que eles têm as suas diferenças é evidente, porque o princípio do protestantismo, como tudo aquilo que vem do demônio, é a divisão, e é por isso que há milhares de seitas. Mas se os próprios protestantes conseguem, mesmo numa situação objetiva e material de heresia, eles conseguem vencer as suas diferenças,
é duro concluir que católicos muitas vezes não conseguem. Pessoas, às vezes, de missa diária, de terço diário, pessoas que lutam para estar em estado de graça, que lutam pelo céu e não conseguem se entender para agir catolicamente na sociedade. Isso é um mistério. Então, o tema desta palestra é a situação atual do fiel católico que busca a tradição. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a crise da Igreja. Um apelo à unidade dos bons católicos. E aqui eu coloco bons entre aspas, só para que vocês não fiquem vaidosos, né? Não sei vocês, mas eu tenho essa tentação da vaidade com alguma frequência. Vocês eu tenho certeza que não. Mas é bons entre aspas. Bons no sentido de católicos verdadeiros, que reconhecem as suas misérias, que são miseráveis, que são pecadores, mas que com a graça de Deus se esforçam para serem católicos, se esforçam para serem santos, que buscam verdadeiramente a santidade. Nós devemos fazer. E eu começo aqui essa palestra com dois parágrafos de um livro importante que de alguma maneira descreve a situação atual. É um livro chamado A Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsenhor Marcel Lefebvre, da editora Permanência, na página 15. É o seguinte que Dom Marcel Lefebvre fala neste livro: que os católicos deste final do século XX estejam perplexos, quem o negará? Que o fenômeno seja relativamente recente, correspondendo aos 20 últimos anos da história da Igreja, basta observar o que sucede para estar persuadido disto. Há pouco tempo o caminho estava inteiramente traçado, ou se seguia ou não. Tinha-se a fé, ou então se tinha perdido, ou ainda jamais se tivera. Mas quem a possuía, quem havia entrado na Santa Igreja pelo batismo, renovado as suas promessas pela idade de 11 anos, recebido o Espírito Santo no dia de sua confirmação, este sabia o que devia crer e o que devia fazer. Hoje muitos não mais o sabem. Ouvem-se nas igrejas tantos ditos estarrecedores. Leem-se tantas declarações contrárias ao que tinha sido sempre ensinado, que a dúvida se insinuou nos espíritos. E é interessante, o Padre Wander tem toda a razão quando ele diz que essa crise não é das últimas décadas, e nem penso que Monsenhor Marcel Lefebvre acreditava nisso. O fato é que há um agravamento, né? A Igreja está em crise desde Judas, né? Desde a negação de São Pedro. Mas o fato é que há um agravamento, a crise se acelera. E desculpa estar aqui mexendo no celular, não é para ver outra coisa não. Vejam a pergunta, vejam a perplexidade que um rapaz manifestou para mim hoje. Bom dia, Pedro, me tira uma dúvida, por favor. Você acha que devemos ou não participar de missas mal celebradas, missas com maus padres que falam coisas erradas nas homilias? Eu não vou dizer que eu recebo essa mensagem diariamente, mas eu recebo com muita frequência mensagens desse tipo. E os padres aqui presentes, eu até vou me corrigir, né? Eu saudei Dom Odair quando ele não estava presente, agora eu o saúdo com ele presente. Saudação a Dom Odair, bispo de Formosa, aos sacerdotes aqui presentes, religiosos, aos meus irmãos fiéis leigos. Desculpa pela minha falta de educação. Mas essa mensagem eu recebo e eu tranquilizo os sacerdotes aqui presentes que, para ganhar um tempo, eu sempre falo assim: por favor, eu poderia te enviar um áudio mais tarde? A questão é complexa. Aí ele disse que sim, claro. Ele riu, né? Porque eu já falei isso para ele 20 vezes em outras questões que ele trouxe. Mas a primeira coisa que eu falo, olha, eu não sou sacerdote, eu não sou seu diretor espiritual. Esse tipo de questão você tem que levar para o seu diretor, preferencialmente. Mas, infelizmente, a maior parte dos fiéis não tem diretor. E não tem nem a quem recorrer, porque há uma crise de direção espiritual na igreja. E eu falo, olha, eu não sou padre, nem sou diretor espiritual. Então eu não tenho a graça de Estado para o que eu vou te falar agora. Eu vou te aconselhar como um amigo, como talvez um irmão mais velho, um irmão de fé. E eu não deixo de falar. E eu direi o que eu vou responder para ele
no meio dessa palestra. Não vou falar agora para não atrapalhar o desenvolvimento. Vocês querem fazer um comunicado? Pede só para esse rapaz vir aqui ao lado. É Danilo. Marco Túlio. Marco Túlio. O Marco Túlio irá ao lado ali, por favor. Então, essa é a situação, essa é a perplexidade. Vejam que é uma pergunta muito simples, corriqueira, mas é simplesmente um exemplo do que muitos fiéis católicos vivem hoje. E aí eu peguei aqui um outro trecho para introduzir esta fala, que é do Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo atual, né, que alguns chamam de maneira um pouco informal demais, o amarelão, né? O catecismo do Papa João Paulo II, de São João Paulo II. E vejam que, talvez vocês não pesquem, por isso eu vou falar, eu começo essa aula, essa palestra, com uma citação de Monsenhor Marcel Lefebvre e do catecismo de São João Paulo II. Pensem e reflitam sobre isso, porque eu vou voltar a esse ponto depois. A última prova da Igreja, a paixão da Santa Igreja, eu coloquei aqui. São os parágrafos 675 a 677 do Catecismo. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo sempre que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. A Igreja rejeitou esta falsificação do reino futuro, mesmo na sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo, e principalmente sob a forma política de um messianismo secularizado intrinsecamente perverso. A Igreja não entrará na glória do reino senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. O reino não se consumará, pois por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal, que fará descer do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final, após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. O que eu gostaria de ressaltar aqui é essa situação de paixão da Igreja. Da mesma maneira que a cabeça da Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se fez homem, da mesma forma que Ele teve a sua paixão e morte, a Igreja também passará pela sua paixão, por essa Páscoa. E isso, o Padre Wander citava as aparições de Nossa Senhora. Eu peguei, no caso aqui, uma outra aparição de La Salette, que fala muito também. A aparição de Fátima fala também, e diversas outras sobre esse tempo de paixão. No caso, a aparição de La Salette, nessa citação que eu coloquei, na realidade são 3 que eu vou ler nessa palestra inteira, mas a primeira diz o seguinte: o vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a Igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a Igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. E aí eu coloco aqui, essa introdução no sentido de falar dessa paixão da Igreja, mas para dizer o seguinte, que me parece que os tempos atuais eu não posso afirmar. Padre Wander falou que, eu concordo com ele, com um pessimismo ordenado e virtuoso, que
a tendência é que piore muito. Mas eu diria que atualmente, pelo menos, nós estamos no preâmbulo, no começo talvez desse tempo de paixão da igreja. E aí a provocação que eu gostaria de fazer é essa. Para bem vivermos a crise atual, no mínimo indicativa de um preâmbulo da denominada paixão da Santa Igreja, é muito conveniente tirarmos lições concretas da paixão de nosso Senhor. E esse é o ponto. Já que estamos, pelo menos, no início da paixão da Igreja, por que não dirigirmos os nossos olhares para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e tirarmos lições concretas dela? E foi muito providencial para mim preparar essa aula durante a Semana Santa, porque, é evidente, na Semana Santa, na Quaresma inteira, em cada sexta-feira do ano, mas especialmente na Semana Santa, nós somos chamados a meditar continuamente a paixão de nosso Senhor. Então eu pude preparar esta aula nessas meditações também. E o que vinha para mim é que, em geral, qualquer pessoa com um mínimo de humildade, quando ela medita a paixão, ela se coloca no lugar daqueles que ofendem nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pega, por exemplo, desculpa que eu aproveito as palestras para fazer um jabazinho, né? Jabá entre aspas, é claro. Quem medita, por exemplo, com Santo Afonso Maria de Ligório, tem aqui também, me sinto na obrigação de dizer, a editora magnífica do meu amigo Flávio, ela tem essa edição num volume único, o Centro Dom Bosco a lançou em 3 volumes, em 3 tomos. Quem medita a paixão com Santo Afonso verá que Santo Afonso, mesmo um enorme santo doutor da igreja, quando ele fala da paixão, ele sempre se coloca no lugar daqueles que ofenderam nosso Senhor. E essa é a tendência. Nós nos colocamos e sofremos e choramos os nossos pecados, e é claro que o fruto disso é a nossa conversão, é o propósito concreto de crescermos em virtude, de rompermos com a vida de pecado. Mas o exercício que eu gostaria de fazer aqui com vocês é o inverso, sem vaidade. Mas já que somos católicos sérios, bons entre aspas, já que somos católicos sérios, apesar das nossas diferenças, importantíssimo isso, apesar das nossas diferenças, vamos nos colocar no lugar daquelas figuras que fizeram o bem a nosso Senhor durante a paixão. E eu aqui enumerei algumas delas só para que vocês reflitam comigo durante essa fala. Quantas pessoas fizeram o bem a nosso Senhor? E vejam que o bem que é feito tem um grau, desde Nossa Senhora até Verônica, até a mulher de Pilatos, que fizeram o bem a Nossa Senhora ali durante um segundo, ou através de uma pequena fala. Mas há inúmeras figuras com as quais eu gostaria que nos identificássemos como bons católicos durante a paixão da igreja. Vamos ver, eu só vou citar cada uma dessas figuras. Um olhar dirigido para aqueles que fizeram o bem durante a paixão de nosso Senhor. A primeira eu coloquei Maria, irmã de Lázaro, que também em alguns evangelhos é uma mulher não identificada, que no preâmbulo ali da paixão de nosso Senhor, ela derrama sobre ele um perfume caríssimo, e ele próprio identifica aquele ato com o embalsamento, né, que será feito depois com os perfumes que Nicodemos, membro do Sinédrio, dará. Então aquele ato já foi um ato de profundo amor, generosidade. Pobres sempre os tereis convosco, mas a mim não. Mulher de Pilatos, eu coloquei, Simão de Cirene, o homem, aquele soldado que deu vinagre ou vinho com mirra, há variações entre os evangelhos para Nosso Senhor. Normalmente identificamos isso como um ato mau, mas pode ser visto também como um ato de bondade, porque de alguma maneira era um anestésico para aqueles que eram crucificados, que Nosso Senhor, com o seu profundo amor, acaba por rejeitar para viver aquela dor de maneira intensa, como ele viveu durante toda a paixão. O centurião e os seus companheiros, aquele homem que diz verdadeiramente este homem era filho de Deus. E o Mel Gibson, pelo menos no seu filme, é um homem que acaba por passar ali, pelo menos no filme, um processo de conversão ao longo de toda a paixão. As mulheres da Galileia, a principal delas é evidente que é Nossa Senhora, Maria Madalena, Maria de Cleófas,
a mãe dos filhos de Zebedeu e Salomé, José de Arimateia, o dono da casa onde foi instituída a Santa Missa, né? O pai do dono do hotel aqui, que é São Marcos, né? Aquela casa onde era o cenáculo era da família de São Marcos. Então o pai de São Marcos, a mãe de São Marcos, já fizeram São Dimas, o bom ladrão, Nicodemos. Todas essas figuras estão na Escritura. Tem apenas uma que eu me recordo aqui, que me parece que ela está em evangelhos apócrifos, ou em um evangelho apócrifo, que é Verônica. E o que eu ressalto aqui é a harmonia dos bons na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. De alguma forma, quando a gente medita a paixão, eu pelo menos entendo, é claro que isso não é dito, mas eu vejo uma harmonia de todas essas figuras que consolam, que amam nosso Senhor, que desejam neste tempo de paixão, e isso deve acontecer também na paixão da igreja, consolá-lo, a amá-lo como o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima, crer por quem não crê, esperar por quem não espera, amar por quem não ama, adorar por quem não adora. É fundamental que tenhamos este espírito durante a paixão, e há essa harmonia. E vejam que são pessoas boas, que amam o nosso Senhor, mas graus bem diferentes. É evidente quando a gente olha para o amor que Nossa Senhora tem por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um primeiro sábado, ontem foi primeira sexta-feira. Quando a gente olha para o Imaculado Coração, e por isso a gente se consagra a esse Imaculado Coração para tomá-lo emprestado e amar nosso Senhor com ele. Mas se eu comparo o amor da esposa de Pilatos com o amor de Nossa Senhora, mas ali havia uma harmonia que não há hoje durante a paixão da igreja. Hoje, todos nós queremos ou arrogamos para nós mesmos: eu sou Nossa Senhora. O meu amor por Nosso Senhor é o de Nossa Senhora. Eu olho para o outro: você é Verônica, você é a esposa de Pilatos. Ou você é a dona Zebedeia, que eu falo, a esposa de Zebedeu, que não é nomeada na Escritura. Porque a dona Zebedeia vai ter um papel importante aqui. E aí eu escolho uma série de passagens aqui que eu não vou poder ler. Lá na minha aula de 2 horas e 40 eu li. Quem quiser ouvir essas passagens, veja a aula de 2 horas e 40, pode ver pausado, não tem problema. Mas a primeira passagem que eu coloquei é João 11, 47 a 53, que é a conspiração do Sinédrio contra nosso Senhor. E aqui para mim é um sinal da crise da igreja. A crise da igreja. Que claro, começa no clero, começa nos nossos pais, mas é evidente que está presente em todos os membros da Santa Igreja. E aí depois a amizade entre Herodes e Pilatos, que para mim fica como aqui um sinal da união dos maus. Há uma harmonia entre os maus. Aqui eu cito meu irmão de apostolado Álvaro, né, que toda vez que ele fala do Dom Mol, ele fala o melhor amigo de Dom Valmor, Dom Mol. Então veja que aqui para mim é só um símbolo dessa união de Herodes e Pilatos. Mas é claro que isso aqui eu poderia dar N exemplos de uma união que há hoje, que acontecerá no laicato também, entre nós fiéis leigos. Vejam que eles têm as suas diferenças, mas quando destroem a Santa Igreja, quando ferem nosso Senhor, eles se unem, há uma harmonia. E o drama é que no meio dos bons não há harmonia. No meio dos bons mas no meio dos bons em muitos momentos há divisão, picuinha e a tentativa de ser maior. E eu não sei se vocês já viram, tem uma passagem que está nos 3 sinóticos. Em Marcos está no capítulo 10, versículos 35 a 45. Em Mateus está no capítulo 20, versículos 20 a 28. E é muito significativo que em São Lucas está no capítulo 22, versículos 24 a 30, durante a paixão, no contexto da última ceia, em que os discípulos começam a discutir sobre quem é o maior. Quem é o maior? E é isso que, a meu ver, acontece hoje no meio católico. No meio católico, de fato, nós estamos continuamente a brigar para ver quem é o maior.
E quando a gente olha para essas figuras grandes que amaram Nosso Senhor durante a paixão, por isso é que eu falo, nós brigamos pelo posto de Nossa Senhora. Ao invés de seguir o conselho de Nosso Senhor e dizer, não, eu sou Verônica, eu só passei ali um pano no rosto para tirar o sangue, foi só esse é o meu amor, eu quero crescer, mas esse é o amor. O meu irmão é que é Nossa Senhora, não é o contrário, é a briga por quem é maior. E por que eu falo da Dona Zebedéia e, claro, de São João também, filho dela? Porque tem evangelhos que colocam que essa discussão começou por um ato da Dona Zebedéia, que ela se coloca de joelhos diante de Nosso Senhor. E o Padre Paulo esse ano numa homilia dizia, essa mulher não entendeu nada. Porque de fato ela vai lá pedir a cadeira de São José e de Nossa Senhora, né? Olha, Senhor, que os meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda. É claro que a gente não sabe exatamente, não é questão de fé, mas é razoável se supor que a direita e a esquerda de Nosso Senhor no céu estão Nossa Senhora e São José. Então veja que audácia. E outro evangelho vai dizer que foram os próprios filhos, os Boanerges, os filhos do trovão, São João Evangelista e São Tiago, que foram pedir este lugar. Mas por que eu me centro na Dona Zebedéia? Mas eu poderia me centrar em São João, porque ela deu esse salto espiritual, eu diria. Ela passou do momento de pedir o lugar maior, como muitos bons católicos fazem hoje, para estar lá aos pés da cruz, como um evangelista dirá. Aos pés da cruz de Nosso Senhor estava o seu filho São João e ela também. E eu penso que esse momento histórico de paixão da igreja demanda de nós um salto espiritual. E eu falo em primeiríssimo lugar isso para mim mesmo. Nós precisamos vencer aqueles pecados de estimação que nos amarram, que nos impedem de crescer na vida espiritual, que nos impedem de crescer de fato em busca da santidade. E como foi libertador essa semana, eu tive um momento realmente de humilhação, porque por mais que eu tenha ficado satisfeito com aquela aula que eu dei no Centro Dom Bosco, eu preciso reconhecer que eu me excedi ali. E falarei isso na minha próxima aula, que será só em junho, sem pressa. Eu terei que me retratar, porque de fato eu acabei por me empolgar e eu estava um pouco abalado por conta de toda aquela situação com os adeptos do sede-vacantismo. Então é claro que você fica mais veemente. No meu caso, a veemência se tornou virulência. E eu percebia, quando eu me confessei lá com o meu pároco essa semana, essa oportunidade. E entendam, não é simplesmente ficar mais controlado, mais manso quando eu for dar aula no Centro Dom Bosco. Muito pelo contrário, eu tenho que fazer isso diante da minha esposa e dos meus filhos em primeiro lugar. É ser manso no trato com a minha esposa e com os meus filhos, é evidente em todos os âmbitos da minha vida. Então, esse apelo de Nosso Senhor que eu senti para mim, eu ouso dizer que é um apelo para todos nós católicos sérios. Um apelo de mansidão e de humildade. Humildade para olhar com caridade para os outros bons católicos. E a passagem que para mim é central da paixão é aquela do Evangelho de São João. Primeiro eu coloquei aqui Lucas 23, 34, que é aquele momento em que Nosso Senhor fala, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que é mais um jabá, né? O rosário meditado que o Centro Dom Bosco, quando a gente vai meditar esse mistério, ele diz que Nossa Senhora se une a esse apelo. Tem lá uma Ave Maria em que a gente medita. Nossa Senhora se une a esse apelo. Hoje no meio católico é o contrário. Pai, condenai-lhes porque eles sabem o que fazem. Mande-os para o inferno. Essa é a harmonia às avessas que existe hoje no meio católico. E a passagem central é João 19, 25 a 27, em que a gente vê ali aos pés da cruz, Nossa Senhora, São João, Santa Maria Madalena, Maria de Cleofas, que é irmã de Nossa Senhora, muito provavelmente, a Dona Zebedéia, por isso eu falo dela como uma figura central. Ela deu esse salto espiritual. Ela passou da picuinha de lutar para quem é o maior para essa verdadeira unidade católica, essa verdadeira unidade
católica. E aqui, a meu ver, estão representadas todas as classes de fiéis. Nossa Senhora é Nossa Senhora. Ela é uma figura à parte, a mais proeminente de todas. São João é imagem do clero, um bispo, mas claro, a imagem do clero. Santa Maria Madalena, que beleza pensar uma ex-prostituta, mas é a imagem da vida religiosa, a imagem da Virgem. E Maria de Cleofas, imagem do laicato. A Dona Zebedéia também, imagem do laicato. Representa nós, todas as classes de fiéis aqui representadas. E as outras passagens que vêm também, ou vieram ao meu coração na preparação dessa aula, primeiro a parábola do joio e do trigo. Por que essa passagem? Essa crise da igreja, de fato, ela faz com que muitos recantos católicos estejam profundamente abalados e desfigurados. Só que a nossa tentação é olhar para lá e só ver joio. E é isso que nós fazemos muitas vezes, e nessa tentativa de sermos maiores, principalmente. Eu olho para as paróquias, eu olho para determinadas realidades eclesiais e eu só vejo joio. Eu não vejo o trigo que há lá. E eu que gosto de futebol, eu cito sempre aquele zagueiro famoso, né, do Flamengo, e eu acho que ele jogou no Vasco também, o Júnior Baiano. Que nós não podemos ser um Júnior Baiano que passa por essas realidades eclesiais dando voadora, tesoura voadora, né, que ele fazia tão bem, e só tem joio. Não. A crise da igreja faz com que haja muito joio. Mas é importante pensar que boa parte desse joio é joio por ignorância. E há muito trigo ali no meio. Então eu tenho que ser aquele zagueiro clássico, como era o Mauro Galvão, do meu Botafogo e também do Vasco, que passa com delicadeza e acredita no apostolado. Hoje as pessoas olham para determinadas realidades eclesiais e muitos olham para as paróquias hoje como ambientes a serem evitados. E eu digo isso porque nesse caso eu já falei muitas das minhas misérias, mas eu tenho a graça de olhar para as paróquias, porque eu frequento uma paróquia normal, graças a Deus até hoje. Eu não vejo um ambiente a ser evitado, eu vejo ali um campo de missão. Um campo de missão. Não caiam da cadeira. Eu faço parte, por exemplo, do Encontro de Casais com Cristo. Um movimento que surgiu no seio da teologia da libertação, e que é um antro de relativismo moral e de fé, mas que tem um potencial enorme de apostolado. E ontem eu não pude ir na reunião do meu círculo, porque a minha esposa, tá todo mundo doente lá em casa, eu peço até as orações, é virose de criança, mas a minha esposa acabou ficando, graças a Deus eu fui o único que não peguei, mas foi uma semana bem complicada, e também porque eu acordei bem cedo para estar aqui hoje. Mas olha que graça, o meu afilhado de Crisma, que foi meu aluno de catequese, já deve ter uns 50 anos, a esposa certamente tem mais de 40, engravidou agora do 3º filho. Ah, não é uma família de 10, de 15 filhos? Não é. Mas isso é um sinal. Hoje as paróquias, anticoncepcional hoje em paróquia virou bala, né? Você conta no dedo quais são os fiéis que seguem o que a igreja manda. Eu que sou catequista de adultos, eu chamo até uma unidade do BOP, quando eu vou dar aula sobre o 6º mandamento. Eu falo até para eles, o Capitão Nascimento está lá fora, que se vier para cima de mim, é tiro na cabeça. Eu brinco com os meus alunos, mas a contracepção, e infelizmente a maior parte do clero se omite com relação a esse assunto nas paróquias, mas como é belo ver um simples fato ali, uma gravidez de uma mulher com mais de 40, que se converteu tardiamente, tem lá 2 filhas e uma família que você vê ali, que na paróquia conseguiu se abrir a vida de novo e agora vem um 3º filho. Eu estou só dando esse exemplo singelo para mostrar que existe trigo nesses ambientes, e infelizmente a gente olha e só vê o joio. Na nossa soberba, na nossa vaidade, na nossa ira desordenada, a gente olha e só vê o joio. E a última passagem que eu coloco aqui é primeiro a passagem do Sermão da Montanha, né, que fala do amor ao inimigo, da benevolência que nós devemos ter até para com os inimigos.
Mateus 5, 43 a 48, Romanos 5, de 1 a 11, que dirá que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e a primeira carta de São João, 4, 17 a 21, que vai falar que Deus nos amou por primeiro. E o que acontece hoje no meio católico? A gente sempre coloca o nosso amor pelo irmão que deveria ser um irmão de trincheira na condicional. Eu o amarei, desde que ele tenha a mesma opinião que eu sobre o Concílio Vaticano II, desde que ele tenha a mesma opinião que eu sobre a reforma litúrgica, desde que ele me ame primeiro, desde que ele seja bonitinho, bonzinho, aí sim eu o amarei, quando deveria ser o contrário. Mesmo que ele me despreze, eu o amarei. E assim, o Centro Dom Bosco tem muita gente que gosta, mas eu preciso dizer para você, tem muita gente que não gosta do Centro Dom Bosco também. E hoje eu tenho dado até graças a Deus, porque tem sido uma oportunidade para esse salto espiritual. Amar aqueles que não nos desprezam. Amar aqueles que têm medo de se envolver conosco, tem aquele nojinho, parece que se encontrar com a gente vai ser excomungado, não sei o que vai acontecer, vai virar pó. Mas o fato é que isso no início dá uma repulsa e uma ira, mas como tem sido bom procurar amar essas pessoas por primeiro. Tem aqueles que acham que nós somos liberais, tem aqueles que acham que nós somos cismáticos. O Centro Dom Bosco tem a vocação de apanhar dos dois lados, né? A gente recebe e-mail assim, às vezes, eu acho tão engraçado. Vocês deviam ser só uma editora, porque quando vocês abrem a boca só sai bobagem. E a gente recebe e-mail disso tanto de fiéis tradicionais, como de fiéis, que eu diria, conservadores. A gente apanha dos dois lados. Isso é tão bom, porque mostra, caramba, eu posso amar esses dois caras aqui antes deles me amarem, como Deus fez comigo. E aí agora eu vou passar para uma parte importantíssima, já me encaminhando para a conclusão, que é o cânon 1752, que é o último cânon do Código de Direito Canônico atual, de 1983, e é significativo, mais uma vez, eu faço essa provocação de novo. Eu citei Dom Marcel Lefebvre no início, citei o Catecismo da Igreja Católica atual, e agora cito o Código de Direito Canônico atual. A lei suprema na Igreja é a salvação das almas. É um cânon que fala de uma questão relacionada aos párocos, mas lá está a lei suprema na Igreja, a salvação das almas. E qual é a interpretação que eu faço desse cânon para aquilo que eu quero expor agora? Nós deveríamos amar e admirar naquilo que elas têm de bom todas as pessoas na Igreja que procuram servir a Deus. Amar a Igreja, servir, dar a vida pela Santa Igreja por Nosso Senhor, mesmo que essas pessoas tenham eventualmente diferenças conosco, e diferenças importantes, como eu dizia, e não se trata de romper com os princípios, não se trata do amor dos jujubas, os 10 mandamentos do católico jujuba, né? Não julgueis vezes 10, né? Não se trata disso, não é essa a questão. Não se trata de não julgar, de não viver a diferença, mas de conviver com a diferença, importante, significativa, mas de perceber que ali está uma pessoa tão católica quanto eu, que está tão em busca da vida eterna como eu, e que busca estar em estado de graça e é séria. E aí eu falo dos 4 grupos, né, que nós encontramos hoje na Igreja. E 2 deles precisam se unir. 2, a meu ver, andam mal, mas não devemos excluí-los e não devemos olhar para eles como leprosos. Quais são esses 4 grupos? Eu diria que são os tradicionais, os conservadores, os modernistas e os sede-vacantistas. Os modernistas e os adeptos do sede-vacantismo, é claro que há muitas nuances dentro dos 2 grupos. Há também boa dose de ignorância, sem dúvida nenhuma, mas aqui me parece que, objetivamente, eu não vou julgar todos os casos, evidentemente, não é uma generalização, mas objetivamente pode ser um passo para fora da Igreja. Os modernistas por heresia, evidente, e no caso dos sede-vacantistas pode ser cisma. Então,
pode ser um passo para fora da igreja. Mas ambos os grupos não devem ser olhados como leprosos, mas como pessoas a serem convertidas. Como eu falava antes, campos de missão. Não pessoas a serem evitadas. Não pessoas de quem eu devo tomar distância necessariamente. É claro que tem a prudência, que eu posso ter falhado nisso, já até me retratei, mas para além da prudência, para longe das câmeras e das picuinhas de redes sociais, se eu tivesse nojo de modernista, eu não frequentava a minha paróquia. Porque a maior parte dos alunos que chegam na sala de catequese no primeiro dia são modernistas. Mas a maior parte deles é modernista por ignorância, porque não recebeu a verdadeira doutrina. E com a graça de Deus, apesar das minhas misérias, eu tenho a consciência tranquila que eu faço de tudo para que no último dia de aula eles não sejam mais, eles sejam católicos. Mas o meu apelo vai aqui principalmente para os conservadores e para os tradicionais. Vamos tentar definir esses dois grupos, né? Os modernistas, só para falar, definir também, os modernistas são aqueles que incorreram nessa heresia que foi muito combatida por São Pio X, evidentemente do modernismo. Os sede-vacantistas são aqueles que dizem que não há papa reinante na igreja. Mais uma vez eu digo, com muita prudência, cautela, nesse caso prudência como sinônimo de cautela, que há muitas nuances, não é uma generalização. Mas os tradicionais, em linhas gerais, seriam aqueles que veem no Concílio Vaticano II e também na reforma litúrgica um problema e um mal para a igreja. Já os conservadores seriam aqueles que enxergam o problema, mas que não o atribuem ao concílio e às reformas que o sucederam, mas sim a uma má interpretação de ambos. Em linhas gerais e muito rapidamente. E esses grupos só brigam, né? E isso talvez tenha motivado a minha ira na aula do Centro Dom Bosco, porque eu me incomodo demais com essa briga eterna desses dois grupos. Porque eu sou um certo camaleão, eu diria. Porque apesar de ser hoje, eu me reconheço adepto da posição tradicional, eu não sou um fiel de ambiente tradicional. Eu sou um fiel de uma paróquia comum na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, a paróquia Santo Agostinho, governada por frades agostinianos recolhetos. Eu sou fiel de uma paróquia, apesar de me considerar adepto, e eu não acho isso nenhum absurdo. As pessoas olham para mim e ficam assim sem entender, mas por que você não é fiel de uma instituição da Eclésia Dei, tem lá a administração apostólica no Rio? Ah, não, tem a Fraternidade de São Pio X lá no Rio, tem a permanência lá de Dom Lourenço Fleischmann, por que você não vai para lá? Primeiro que no meu caso eu tenho uma questão pessoal, familiar, importantíssima, mas muito mais do que isso, não é só isso, seria injusto se eu dissesse. Quando eu olho para o apostolado que eu recebo, não é só o que eu faço, o apostolado que eu recebo também lá na minha paróquia, e a família que eu tenho lá, mesmo adepto da posição tradicional, eu não penso que devo romper com aquela paróquia, com aquela vida. E são duas coisas totalmente diferentes. Entender como eu entendo que o concílio foi um mal para a igreja e que a reforma litúrgica foi um mal, na minha visão não significa que eu devo romper com aquilo que eu chamo de vida pós-conciliar. Essa é a minha visão. Para mim, a vida pós-conciliar é um campo de missão. Eu não vou dizer para esse rapaz ficar em casa e rezar o rosário, porque lá na cidade dele, pela pergunta, só tem maus padres e missas mal celebradas. Eu não vou dizer isso para ele. Eu vou dizer, olha, se tiver uma missa mais ou menos celebrada, ou procure a melhor possível, procure o padre que fale menos besteira. Mas se todos falarem muita besteira, vá à missa. Vá à missa, não deixe de ir à missa. Eu vou dizer isso para ele. Não deixe de ir à missa nos domingos. E estude a doutrina. Peça a Nossa Senhora para você não ser influenciado por essas más pregações. Mas não deixe de ir na Santa Missa. Então, vejam que se uma pessoa diz para mim que não vai mais na missa de Paulo VI porque ela tem disponibilidade para ir na missa tradicional, eu a respeitarei nessa decisão. Só que essa não é a minha decisão. Mas eu respeitarei essa pessoa. E admirarei essa pessoa, me esforçarei. E é isso que eu busco aqui.
A gente precisa parar com essa hipocrisia, essa demagogia em que a gente varre para debaixo do tapete as nossas diferenças. Por mais que eu seja adepto da posição tradicional, eu não posso fechar os olhos para uma realidade evidente no Brasil. A pessoa que mais converte almas nesse país é um padre que sabe celebrar o rito tradicional, mas que está lá enfiado numa paróquia de periferia da Arquidiocese de Cuiabá, e que muitos tradicionais o chamam de modernista, que é o padre Paulo Ricardo, evidentemente. Como explicar isso? Os sede-vacantistas então dizem que ele não é padre, né? Eu já vi isso num comentário lá. Aí você fica olhando assim, né? Você fica até... quase tem um AVC, né? Caramba, como? O padre Paulo Ricardo não é padre, então, né? Sem dúvida é a pessoa que mais converte. Como? Eu sou adepto da posição tradicional. Eu enxergo a superioridade do rito, da missa, que eu chamo de missa de sempre. Mas como esse padre que celebra a missa de Paulo VI leva tantas almas para o bom caminho? Então é evidente. Qual é a solução, a meu ver? A crise da igreja é um mistério. E a meu ver, e é isso que eu vou falar, eu me antecipo, mas não contem para os sede-vacantistas, que de alguma forma vai ser isso que eu vou dizer na aula que eu darei sobre o sede-vacantismo. Um grande problema que a gente encontra hoje é querer entender a crise da igreja de uma maneira cartesiana, racional. A gente vai compreender uma parte, mas ela é um mistério. Como explicar que o homem que mais converte pessoas no Brasil é um homem que aceitou o concílio e as suas reformas, mesmo eu reconhecendo, no meu caso, que houve ali um problema? Eu não vou compreender, eu não vou entender. Por isso é que eu discordo das pessoas que falam, por exemplo, é minha posição, que a missa de Paulo VI é ilícita e que eu não devo assisti-la. Eu respeito quem defende isso, mas eu discordo. Porque o raciocínio não fecha. O melhor bispo do Brasil, na minha visão, está sentado aqui e é um homem que vive na vida pós-conciliar. O raciocínio não fecha. O melhor bispo do Brasil não é um homem que celebra a missa tradicional com frequência, o raciocínio não fecha. A gente acabou de falar de Dom Manuel Pestana, que celebrou a missa tradicional, e certamente tinha até uma foto ali dele novo, padre moço, celebrando, mas aceitou o concílio e as suas reformas. E Dom Atanásio Schneider, que é um homem que defende a tradição, defende a própria fraternidade de São Pio X, Dom Atanásio fala com lágrimas nos olhos de Dom Manuel Pestana. Como é que eu vou querer entender a crise da igreja completamente? Então, falando de maneira clara, é possível admirar ao mesmo tempo Dom Marcel Lefebvre e Dom Manuel Pestana. Eu não preciso escolher. É possível admirar o Dom Adair e o Dom Atanásio Schneider ao mesmo tempo. Eu não preciso escolher. É possível admirar o Padre Wander e o Padre François e os outros sacerdotes que estão aqui ao mesmo tempo que eu admiro os padres que celebram a missa tradicional, porque a crise da igreja é um mistério. E a vida pós-conciliar não é um antro de doença que eu devo evitar. É um campo de missão. É um campo de missão onde nós temos que fazer apostolado. E só para ficar concreto, meu tempo já acabou. Eu sei que você deu todos os minutos, eu não vou fingir que eu não vi não, tá? Mas o que seria essa unidade? Porque se teve uma coisa boa lá que o senhor bispo, né? Não sei se com B maiúsculo ou minúsculo, o sede-vacantista falou lá na entrevista que ele deu da Liga Sul, teve uma coisa aproveitável que ele falou. Eu até conversei com o Carlos Lourenço lá do Centro do Mosco, ele falou, não houve nenhuma proposta prática ali. E ele pode ter uma certa razão quando ele fala. Então aqui, quando eu falo de unidade, o que eu quero dizer quando eu falo de unidade entre tradicionais e conservadores? E aí eu listei aqui, primeiro, unidade espiritual. Quando a gente vai rezar, por exemplo, um rosário na rua, às vezes parece que um olha para o outro, né? Os conservadores olham para os tradicionais, não posso rezar com esses cismáticos, não. Aí os tradicionais olham para os conservadores, não posso rezar com esses hereges, não. Vocês conseguem perceber que os conservadores olham para os tradicionais como se eles fossem adeptos do sede-vacantismo, e os tradicionais olham para os conservadores como se eles fossem modernistas. E isso está errado. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que somos católicos, todos. Amamos a igreja,
amamos o Papa. Então, é possível uma atuação conjunta espiritual, rezarmos juntos, mesmo que não seja possível irmos à missa, assistirmos à missa juntos, mas rezarmos juntos, termos formações espirituais em conjunto, intelectual, termos, por exemplo, um ambiente cultural em que ambos frequentem, formações culturais, é possível. E é mesmo uma atuação apostólica, política, social e de apostolado propriamente dito. Quando eu falo que social, é evidente que abrange tudo o que os católicos fazem em sociedade, mas também caridade material. Qual é o problema de fazer caridade material em conjunto, tradicionais e conservadores? Por que isso não acontece? Por que esse nojinho um do outro? A própria política. Não haverá uma bancada católica como nós sonhamos se não houver uma união entre esses dois grupos. E é claro, quanto aos modernistas e aos sedevacantistas, eles precisam, como eu falava, serem convertidos à fé católica. Eles precisam ser amados e não evitados. É um erro isso. Então, é possível conhecer, servir e amar a Deus em diversos ambientes eclesiais. O que acontece hoje? Esses grupos sempre falam que só é possível amar a Deus aqui onde eu estou. Vocês já repararam essa tendência clubística, sectária? Eu faço parte de um determinado grupo, de uma determinada instituição, e eu coloco na minha cabeça que só é possível amar e servir a Deus nela. Não. Eu coloco aqui 3 situações, seja na Fraternidade São Pio X, seja nas comunidades eclesiais, ou numa paróquia como eu estou. É possível amar e servir a Deus. É possível estar em estado de graça. É possível lutar continuamente pelo céu em todas essas realidades. Paremos com essa briga para ver quem é o maior. Isso não é relativismo, isso é senso de realidade. Por tudo aquilo que eu falei anteriormente, do padre Paulo Ricardo, de Dom Adair, de tantos padres sérios que a gente encontra. Então, a saída está no reconhecimento que a crise da igreja é um mistério. O grande problema, a meu ver, dos modernistas e dos adeptos do sedevacantismo é que eles querem entender a crise completamente. E aí eles saem com soluções simplistas. Seja de um lado a adesão aos erros do modernismo, seja do outro a conclusão de que não há papa na igreja. Soluções simplistas que resolvem a crise numa canetada. Nós não compreenderemos a crise completamente. Isso é um ato de humildade. Então, é fundamental que nós nos unamos. E aí eu chego na conclusão. Apesar da minha convicção do acerto daquilo que eu acabei de expor, infelizmente, durante a crise atual, nos meios de bons católicos, imperam a vaidade e a ira desordenada de uma maneira quase generalizada, sendo fundamental que haja uma verdadeira conversão e mudança de atitude de todos os lados, a começar por nós mesmos. Então não é pedir para o outro mudar, não. Sou eu. Eu tenho que tomar a decisão agora de ser humilde e manso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, para que eu olhe para o outro com caridade e reconheça nele um bom católico. E isso também está presente na aparição de La Salette, que é muito lembrada pelas más notícias, mas ela tem boas notícias também. Então vamos a elas. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Então, para que nós reflitamos, quem sou eu na paixão de Nosso Senhor e da Santa Igreja? Qual era o olhar de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para os demais bons cristãos que amavam Nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua paixão? Qual é o meu olhar para os meus companheiros de trincheira? Ou antes disso, eu os considero companheiros de trincheira ou inimigos?
falsos católicos. A benevolência de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora durante a paixão devem ser modelos para mim. Atualmente, com o meu apostolado espiritual, intelectual e social, eu contribuo para a verdadeira unidade no seio da Santa Igreja ou não? Eu contribuo para a divisão? Porque, assim, apesar de todas as minhas misérias, eu posso dizer que no Centro Dom Bosco, esses dois grupos, conservadores e tradicionais, convivem bem, a duras penas, mas convivem bem. Os conflitos acontecem. Quando alguém vem falar comigo, Pedro, eu preciso conversar com você. Aí o outro já vem falar, Pedro, eu preciso conversar com você. Eu já sei que há algum conflito, mas os conflitos são resolvidos. As diferenças são enfrentadas com caridade. E agora, para a gente sair daqui animado e empenhado em buscar essa verdadeira unidade, eu faço a última citação à aparição de La Salette e farei uma oração a São Pio X, a quem eu consagrei aquele curso que eu dei no Centro Dom Bosco, até pedirei a intercessão dele no final dessa fala. Farei uma oração de São Pio X aqui pela igreja que está no Devocionário da Permanência. Então vamos lá, aparição de La Salette, a última citação, terceira e última. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças, que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Então supliquemos a São Pio X pela Igreja e por essa unidade que eu mencionei nesta palestra. Ó Santo Pontífice, fiel servo do Senhor, fiel e humilde discípulo do Divino Mestre, na dor e na alegria, nos trabalhos e nas solicitudes, experimentado pastor do rebanho de Cristo, volvei o vosso olhar sobre nós. Árduos são os tempos em que vivemos, duras as fadigas que de nós exigem. A esposa de Cristo, confiada aos vossos cuidados, está de novo em angústias terríveis. Os vossos filhos se veem ameaçados por inúmeros perigos na alma e no corpo. O espírito do mundo, qual leão enfurecido, rodeia-nos, buscando a quem devorar. Não poucos caem em suas garras, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, fecham os olhos à luz da eterna verdade, preferindo dar ouvidos às vozes que insinuam mensagens enganadoras. Vós que fostes na terra grande animador e guia do povo de Deus, sede auxílio e intercessor nosso e de todos os que se professam seguidores de Cristo. Vós cujo coração se rompeu quando o mundo se precipitou em sanguinolenta luta, socorrei a humanidade, a cristandade, exposta presentemente a semelhantes abalos. Obtende-nos da misericórdia divina o dom da paz duradoura e, antes de tudo, o retorno dos espíritos, aquele sentido de verdadeira fraternidade, que somente pode dar aos homens e às nações a justiça e a concórdia desejadas por Deus. Assim seja. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve. Viva São João Bosco e São Domingos Sávio! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco e São Domingos Sávio, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a contribuição do Sr. Pedro Fonseca. Convidamos a todos